Mas vem cá, agora eu vou provocar vocês. Nos anos 80, o pessoal fala muito isso, mas nos Uhum. anos 80, minha mãe pegava o chinelo, ela me acertava, parecia que tinha uma mira o chinelo. A educação naquele tempo era assim, não resolvia, não. Você não acha que hoje, os pais estão com medo de ser frustrados pelos filhos? "Ai, eu não vou bater nele, senão ele não vai me amar mais". Será que não tá rolando muito isso? Porque bater em criança, queridos, é agressão. Se bater em idoso, você está quebrando os direitos humanos. Se você ba Estatuto do idoso, né? né, se bater num animal, você pode responder aí de 2 até eu acho que até 5 anos, você pode realmente responder diante por que que bater em criança é educação? Precisamos entender isso, né. As feridas emocionais, elas também sangram, elas doem. E a grande dificuldade é que você não vê. Então, como você não vê a lesão, muitas vezes você desacredita da dor do outro. Fabi, pegando esse gancho, eu sempre comento que a gente precisa se cuidar, cuidar das nossas feridas, para a gente não sangrar nos nossos filhos ou nas crianças, né, com as quais a gente lida. Muitos pontos dolorosos. E aí nós combinamos de falar justamente sobre educação, Punitiva. que é Hum. justamente a educação baseada no quê? Baseada no tapa, baseada no grito, na ameaça, no castigo, na agressão física. E aí, tudo bom com você? Tudo certo? Mais uma edição de podcast aqui no nosso Conexão Combicast, o primeiro e único podcast itinerante dentro de uma Kombi. Exatamente isso. Aliás, se você conhece alguém que tem história com Kombi, já compartilha esse conteúdo. Para você que está no canal do YouTube, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Dá aquele like, exatamente, o famoso like. Para você que está lá no Spotify, presta muita atenção, gente. É o seguinte, você pode compartilhar esse conteúdo pelo grupo de WhatsApp. Olha que legal, hein? Pelo grupo do trabalho, da família. Esse conteúdo você pode compartilhar, tá bom? É o seguinte, eu sempre gosto de conhecer histórias incríveis, gosto de conhecer pessoas que trazem algo novo, sempre para ajudar você que está acompanhando aqui a gente no canal do YouTube, no Spotify. E tô com elas aqui. Eu não vou apresentar elas. Eu sempre acho melhor a própria pessoa se apresentar. Por que não, né? Tô com elas aqui. Hoje, o nosso Conexão Combicast. Tô com a... Fabiana Limeira. Fala, Fabi! Como que você tá, meu? Estou bem, estou muito feliz. Estou me sentindo inspirada por você no dia de hoje, viu? Olha que... Gente, inspiração. Já tô anotando essa palavra aqui, ó. Inspiração. Obrigado, viu? Que bom. E você é a... Eu sou a Ana, muito prazer. A Ana! Ô, Ana, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo jóia, Ana. Prazer recebê-la aqui no Conexão Obrigada. Combicast, viu? Eu não sei do que nós vamos conversar hoje aqui, meninas. De verdade, eu tô pensando aqui o que nós vamos conversar. Mas eu sei primeiro que temos aqui uma psicanalista, né? Sim, sou psicanalista clínica, também sou formada em terapia comunitária, atuo atualmente no serviço público, Ah, mas legal. eu também faço muitas outras coisas. E a vida, ela se movimenta o tempo todo. A vida é movimento, Fabi. Com certeza. Parou, É igual água parada, né? Água parada ela apodrece, literalmente falando, cheira mal, cria bactérias, e quem bebe dela normalmente passa muito mal. caramba. Eu tô com uma profissional também da área da saúde, se eu não me engano, né? Eu sou educadora parental, eu sou pós-graduada em educação positiva e estou me especializando agora em educação emocional, educação sexual e prevenção ao abuso sexual. Gente, assuntos bem importantes aí, né? Importantes, polêmicos, né, Fabi? Muito. Tão polêmicos que nós estamos fazendo uma dupla hoje, né, Ana? Exatamente. Nós Para trazer escolhemos. podemos dizer que é uma bandeira ou não? Eu acredito que sim, Eu trocaria pela palavra missão, Missão, propósito missão. de vida. um propósito, exatamente. Como o seu coração fica quando você fala sobre
educação sexual, educação emocional, em acolher as crianças, os adolescentes. Como fica o seu coração? Meu coração fica fervendo. Eu sinto que eu preciso fazer isso. É para ontem, né? Nosso trabalho é urgente. É exatamente assim que eu me sinto, meu coração aquece. Meninas, como que tá a questão? Vocês recebem muito relato de crianças, de adolescentes que sofreram algum abuso, alguma coisa nesse sentido? Ou que é realmente o ambiente que ela mora, que ela vive, é bem complicado quando a gente fala de acolhimento, quando a gente fala de afeto. Como que é? Como que vocês recebem essa demanda dessas adolescentes, dessa família que às vezes precisa de uma orientação, né? Que às vezes a comunicação está tão ruim dentro de casa e que o adolescente ou ele vai buscar fora, né? Como que É, é isso aí? eu acho que é exatamente assim. Eu trabalho mais quando a dor está latente e o adolescente que chega para mim, ele vem justamente enviado pela escola. A escola conseguiu perceber aí uma situação de vulnerabilidade, de abuso, de exploração, às vezes sexual, e eles pedem ajuda para a área da saúde. E é recorrente isso ou não? Como que é? Infel- Infelizmente, né? Infelizmente. Eu acredito, inclusive, que não é tanto quanto precisa ser, porque muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos adolescentes estão em sofrimento, nossas crianças, e muitas vezes eles não chegam no serviço. É complicado, né, quando chega nessa parte aí. E aí, a questão de educar realmente a família, né, de como manejar toda essa situação, né. Com certeza, né? E assim, a gente foi criado num contexto totalmente diferente do contexto que a gente vive hoje em dia, né? Então, a gente não, na maioria, né, dos casos, nós que somos adultos hoje, não tivemos educação digital, porque nem precisava naquela época, É mas verdade. também não tivemos educação sexual adequada, né? Muitas vezes tivemos educação autoritária ou uma educação negligente. E hoje a gente se vê no papel de pais, de profissionais, e como é que a gente lida com tudo isso, né? Então é muito importante que primeiro a gente se reeduque para que a gente consiga educar o outro. Olha, você foi na ferida agora, hein. Caramba, realmente que a gente precisa aquele olhar para dentro, aquela coisa assim, preciso olhar o que está acontecendo aqui dentro, do que buscar lá fora, porque o que eu vejo muito é as pessoas buscando informações fora, na internet, né. Acontece muito isso, né. É uma ferida, dói. Eu costumo falar para os meus pacientes mais ou menos assim: você já se machucou, Rogério? Ah, já. Muitas vezes, já. Já se cortou? Já, e até hoje eu lembro o tombo que eu tive de bicicleta, quando pequeno. Sangrou? Sangrou muito. Ralei o joelho, nossa, E demais. alguém cuidou do seu joelho? Olha, cuidou, minha mãe cuidou, deu uma força ali, minha mãe cuidou. E você gostava de fazer os curativos? Ah, não, né, porque eu lembrava do tombo, né, toda vez que eu ia mexer no curativo eu lembrava daquele tombo. Aliás, eu até fiquei com um período, gente, você tá trazendo esse assunto, que eu fiquei um tempo sem andar de bicicleta, até eu ter coragem, autoconfiança de falar: "Não, vamos lá, vamos pegar a bicicleta e vamos embora". Cair acontece. Então, as feridas emocionais, elas também sangram, elas doem. E a grande dificuldade é que você não vê. Então, como você não vê a lesão, muitas vezes você desacredita da dor do outro. E aí a Ana Luísa vai trazendo essa questão da pessoa olhar para si. Olhar para si é você estar disponível a cuidar dessas feridas. Só que são feridas muitas vezes estão velhas, vai ser doloroso, mas é necessário. Não existe cura se você não passar pelo processo de olhar para dentro de si. Fabi, pegando esse gancho, eu sempre comento que a gente precisa se cuidar, cuidar das nossas feridas, para a gente não sangrar nos nossos filhos ou nas crianças, né, com as quais a gente lida. Verdade. Eh, e antes de nós entrarmos, nós estávamos conversando sobre porque são muitos pontos com os quais nós trabalhamos, e muitos pontos dolorosos. E aí nós combinamos de falar justamente sobre educação, Punitiva. que é Hum. justamente a educação baseada no quê? Baseada no tapa.
baseada no grito, na ameaça, no castigo, na agressão física. Mas vem cá, agora eu vou provocar vocês. Nos anos 80, o pessoal fala muito isso, mas nos Uhum. anos 80, minha mãe pegava o chinelo, ela me acertava, parecia que tinha uma mira o chinelo. A educação naquele tempo era assim, não resolvia, não? Você não acha que hoje, os pais estão com medo de ser frustrados pelos filhos? "Ai, eu não vou bater nele, senão ele não vai me amar mais". Será que não tá rolando muito isso, não? Aí eu quero fazer uma pergunta para a Ana. Ana Luísa, diz para mim, quem é que a criança deixa de amar quando ela passa pela educação punitiva? Ela deixa de amar a si mesma. Porque a criança, quando nasce, ela tem 2 pilares. O pilar do apego e o pilar do como fala mesmo, Fabi? Do apego, E de si mesma. Tá. certo. Então, quando ela se vê diante de uma situação, ela vai abrir mão de si mesma para que ela mantenha o apego. É uma questão biológica da nossa espécie. Então pensa, um bebezinho, se ele não se apega àquele cuidador primário, ele vai Aham. morrer. Questão de sobrevivência, Questão de né? sobrevivência. Concordo, Porque aquele bebê ele não dá conta de cuidar de si mesmo sozinho. Diferente de concordo, outros mamíferos que já nascem andando, já conseguem procurar a própria comida, o bebê humano não é assim. E aí, uma vez que o adulto cuidador condiciona esse apego, condiciona esse cuidado, o que vai acontecer? A criança vai abrir mão de si mesma, porque ela não pode abrir mão do apego. Ela não pode abrir mão do apego, senão ela vai morrer. Então, de fato, por uma questão de sobrevivência, ela abre mão de si mesma. Por isso que a Fabi traz muito bem, que a criança ela não vai deixar de amar o pai, ela não vai pensar com um bebê ou uma criança pequena, ai, meu pai tá fazendo isso comigo, não vou mais amar ele. Não, ela vai deixar de amar a si mesma e continuar apegada àquele cuidador. é. E eu fico pensando aqui que muitas vezes nós temos dificuldades, por exemplo, com os nossos adolescentes. Bastante. É mais fácil lidar com a criança, porque a criança, eh, não é que ela aceita, ela lida de uma forma diferente com essa educação punitiva. Só que quando você vai chegando para a adolescência, esse adolescente, ele precisa descolar do pai e da mãe, ele precisa criar a sua própria individualidade. A partir de que idade, mais ou menos? Eu acho que está tudo muito precoce. Isso tem muito a ver também com a questão da adultização dessa criança, porque na adultização, também não somente o corpo, mas a mente muda, né. Então mas deixa eu só voltar Desculpa, vai só lá, um segue pouquinho seu atrás. raciocínio, vai lá. Por que que eu estou comentando isso? Porque a criança, ela ainda é como se ela estivesse ligada emocionalmente de tal forma aos seus pais, que ela necessita daquela aprovação, ela necessita da aceitação. E ali vão se formando muitas crenças que vai trazer muitos prejuízos para o futuro. Por exemplo, você acaba ensinando uma criança que para ela ser amada, ela precisa esfregar o vaso sanitário. Que para ela ser amada, ela precisa comer pouco. Que para ela ser amada, ela precisa abrir mão de si mesma. Ou então está tudo bem, eu bato em você, mas eu te amo. Ou seja, dói, mas isso é a expressão do meu amor. Então, quando a criança ela vai crescendo com essas crenças que são muito, muito limitantes, ela vai abrindo mão de si mesma. Então ela vai se permitindo conduzir, ela vai sendo subordinada ao adulto que deveria protegê-la, que deveria cuidar. Eu costumo brincar, Ana, que se a gente fosse tirar uma foto, no nosso emocional, nós estaríamos assim, ó, com Feio, 2 torto. com 2 olhos, faltando perna, faltando dente. Seríamos monstrinhos emocionais. Porque essa é a nossa realidade. Todos nós temos uma foto feia emocionalmente. Precisamos aí trabalhar para restaurar. Ai, agora eu quero como que eu faço para essa foto feia ficar mais suave, mais bonita, mais como que eu consigo fazer isso depois que eu tive todo esse problema na infância, né, crescer um adulto meio, sei lá, meio troncudo, meio com raiva de tudo, do mundo, até de mim mesmo. Eu consigo mudar isso? Consigo, Ana? O que que você acha? Olha, é Difícil, complicado. né? É complicado, é Mas é bem difícil, possível mas é possível. com muita terapia. Com muita terapia,
com uma grande rede de apoio. É importante a gente criar, Ah, tecer as você nossas trouxe uma coisa relações. legal, rede de apoio. E é fundamental também, para os pais também tem que ter essa rede de apoio, né, principalmente aquele pai que é aquela mãe que tem um filho que tem um déficit, alguma deficiência, alguma coisa ali que precisa uma atenção melhor, e às vezes isso não acontece, né. E que muitas vezes a gente imagina que a rede cai do céu, ou que ela se faz sozinha. Mas uma rede não se faz sozinha. A gente precisa construir a nossa rede, nos juntando a pessoas que acreditam no mesmo que a gente, pessoas com quem a gente pode contar, né. Então, muitas vezes acontece da rede da pessoa não ser a própria família biológica, porque ela cria conexões com outras pessoas, de tal forma que aquilo, de fato, ela confia naquelas pessoas, eles têm o mesmo modo de ver, né, a vida. Eu consigo, vocês trouxeram a questão da comunicação punitiva, é isso? Punitiva. Uhum. Punitiva. Vamos tentar, na essência, o que que é uma comunicação punitiva? Para quem está nos vendo agora aí no canal do YouTube, no Spotify, de fato, o que que é essa comunicação punitiva para quem está nos vendo, assim? Tá. Nós, estamos procurando tratar aqui da questão dos prejuízos que a educação punitiva, que a educação baseada na agressão Da agressão, traz para literalmente. porque Não tem jeito, tá. se você Agressão chuta, se física você ou psicológica também? Ou os 2 Também, juntos? todo tipo de agressão. todo É, tipo né? de todo tipo. Para algumas pessoas dói muito mais uma palavra do que um tapa. Uou! E as palavras, elas desenvolvem crenças dentro de você que vão te conduzir pela vida. Então, olha o tamanho do prejuízo que você pode vir a ter. Tá. Agora, quando você fala na questão da comunicação, a comunicação violenta. Então, como é que nós estamos nos comunicando dentro de casa? Dá pra gente, Ana, alguns exemplos de comunicação violenta. Fabi, antes de dar o exemplo, eu queria fazer só uma provocação, que é a Faz. seguinte: quando você está falando com outro adulto, você falaria da mesma forma que você fala com a criança? Ou Não. seja, se a criança está mexendo em alguma coisa, você fala: "Tira essa mão daí!". Você falaria assim com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com outro adulto? Se a resposta é não, você também não deveria falar assim com a criança. Entendi. Porque fica o tempo todo, a criança fala assim, ela acha até que é, entre aspas, normal a mãe ou o pai o tempo todo gritando, não tem um diálogo, né, tudo parece que não na porrada, vai, mas realmente nessa questão de gritar, de ser agressivo, e a criança fala assim: "Caramba", e eu acho que quando ela cresce, ela vai também transmitir isso para as outras mulheres, né. Vamos supor, Olha, um menino fala assim: "Ah, meu pai o tempo todo gritando comigo, gritando com a minha mãe". Pode ser que quando ele estiver na fase adulta, ele também vai ter esse comportamento? bom, primeiro que os estudos Faz sentido mostram. isso que eu tô perguntando ou não? Não, faz sim, porque você não herda dos seus pais somente a cor do cabelo, a cor dos olhos, a altura, você herda o quê? Comportamento. Com certeza. E uma criança que ela é tratada no grito, o cérebro dela registra esse fato da mesma forma como se fosse uma agressão física. Porque bater em criança, queridos, é agressão. Se bater em idoso, você está quebrando os direitos humanos. Se você Estatuto do idoso, né? né, se bater num animal, você pode responder aí de 2 até, eu acho que até 5 anos, você pode realmente responder diante por que que bater em criança é educação? Precisamos entender isso, né. Ai, mas eu gosto de provocar vocês. Mas um tapinha, de vez em quando, não dá uma: "Ó, menino", tapinha na bunda assim ou não? Se vocês vamos supor, a mãe já falou, orientou, conversou e não teve jeito, fala: "Ah, não, vem cá, tal". Ou não, vocês acham que realmente isso não vai resolver nada, vai só piorar? Não funciona. Não funciona Não mesmo? funciona, porque quando você bate na criança, quando você agride ela, fisicamente ou não, ela vai passar a fazer as coisas por medo e não por respeito. E você quer que a criança tenha medo de você ou que ela te respeite? Que ela aprenda as relações baseadas em medo ou baseadas em respeito? Você vai ser esse adulto de confiança quando ela tiver necessidade? Vai chegar um ponto que ela vai aprontar, não nem vai falar pra mim, né? Não, não vou falar para meu pai, pra minha mãe que eles vão me bater.
né? Eu prefiro falar com o meu amiguinho na rua, ou preciso falar com um amiguinho da internet, né? Exatamente. Se sente mais confiante, mais acolhido, sei lá. Você já ouviu falar, por exemplo, de casos em que a criança foi abusada durante um ano, 2, 3, 4, 5, vários anos? Já, sim. Por que que ela não contou para os pais? E também tem uma outra questão, né, Fabi? A partir do momento que a criança vive nesse ambiente violento, muitas vezes ela normaliza isso e ela não entende que a violência não é o certo. Ou seja, ela confunde amor com violência. Ela vai entender que para ela estar num relacionamento amoroso, ele vai ser violento. Então, ou ela vai violentar ou ela vai ser violentada. E Hum, E ela tem medo também que ela contando olha só, ela contando a necessidade, se ela estiver passando uma situação de violência, que ela novamente venha passar por agressão, porque é assim que ela sente. Eu posso contar algo pessoal meu? Claro. pode. Eu Se gosto muito se sentir né, à vontade, pode contar, não tem eu problema. gosto muito de me pegar como exemplo, porque, eh, eu acho que é importante a gente falar de si mesmo, para que as pessoas realmente possam se identificar, porque o pai e a mãe ficam olhando um podcast como esse e se sentindo culpados. Sim. Mas nós precisamos realmente compreender o mal que faz. Eu lembro que quando eu era criança, devia ter ali por volta dos meus 9 anos de idade, um dia eu estava varrendo o chão da cozinha. Uhum. E ali, no que eu estava varrendo, teve um momento que eu dei um passo para trás e eu encostei a minha costa no, na panela de pressão que estava em cima da pia. Perigo. Minha mãe tinha terminado de tirar ela do fogo, né, e ela estava lá com o feijão quentinho e tal. Então eu encostei as minhas costas na panela de pressão quente, dei um passo para frente e eu terminei de varrer o chão da cozinha. Eu calei. E aí outro dia eu estava lembrando desse episódio, eu estava fazendo a minha meditação, estava conversando com o Senhor e falei para ele: "Senhor, por quê? Por que que eu não falei para ela que eu estava machucada?" Porque passaram-se alguns dias. A minha mãe me viu durante o banho, as costas, e já estava cicatrizado naquela época. Então passou bastante tempo. E eu lembro que quando eu comecei a contar para o Senhor essa situação, ele foi me trazendo memórias. Então eu lembro que eu pegava o espelho e eu olhava para trás assim, e eu via que tinha ficado uma roda Uhum. e que a pele foi descamando, até que ela ficou uma mancha escura e até que ela foi subindo. Foi uma baita queimadura, hein? Foi uma queimadura de segundo grau. É. E aí, o que me veio à mente foi o seguinte, que o Senhor ele me fez consciente que eu não procurei ajuda, porque eu senti culpa por ter me queimado. Era como se eu tivesse feito algo errado. Entendi. Agora, eh, como que você identifica você está trazendo um tema que eu achei você falou falei com o Senhor, né. Quem é o Senhor? É o meu pai, o meu pai celestial. E muitas pessoas têm dificuldade para falar essa palavra pai, porque a referência de pai humana que eles têm não é uma referência positiva. E você vai acreditar em Deus exatamente da mesma forma como você teve o seu relacionamento com o seu pai terrestre. Então, se o seu pai na terra foi um pai duro, você vai acreditar num Deus que castiga. Se você teve um pai na terra que sempre te castigou fisicamente, você vai acreditar num Deus que pune. Se você teve um pai que te perdoou, você também vai acreditar num Deus de perdão, um Deus que te dá essa oportunidade. Então, muitos de nós temos trava com essa questão por conta do relacionamento com o nosso pai. Caramba, meu. Olha, massa, hein. Que bom que você teve esse você conseguiu ouvir, né, o Senhor, né, porque por meio de tanto barulho, né, às vezes a gente não consegue nem ouvir a voz interna, né. Mas ele fala com todo mundo, ele fala o tempo todo. Isso não é um privilégio para um ou para outro. Posso contar outra historinha bem rapidinho? Pode, pode. Eu estava atendendo pacientes dependentes químicos. Eu estava conversando com um rapaz e ele não estava muito afim de papo. Aí eu perguntei para ele assim: "Conta para mim, uma vez que você ouviu Deus falar com você". Na hora, as costas dele ficou retinha assim, e ele começou assim: "Um dia eu estava sentado e eu estava fumando crack, e eu ouvi uma voz falar assim:
levanta, larga tudo e corre. E aí eu fiz assim, hã? O que foi isso? E novamente eu ouvi a mesma voz, levanta, larga tudo e corre. Eu larguei as pedras, eu larguei o cachimbo, saí correndo e não deu 10 minutos, entrou ali o carro de polícia e matou os outros 3 usuários. E aí eu falei para ele assim: "Nossa, que Deus mau, ele só salvou você". Sabe o que ele me disse? "Deus fala com todo mundo, obedece quem quer". É uma questão de escolha, de decisão. E quem passou já em situação de rua sabe que o que eu estou falando é real, porque muitas vezes eles têm livramentos de vida. Caramba, meu. Nossa, que forte isso, hein? Tô aqui pensando aqui. Agora, essa questão de comunicação punitiva, eh, Deus em nenhum momento ele vai punir você? Alguma atitude que você teve errado ou não? O que você acha, Ana? O que é punição para você? Uau! Cara, acho que punição é você realmente ficar de castigo. "Ó, eu vou te deixar de castigo aqui, porque você não me obedeceu, porque eu falei pra você não fazer isso e você fez. Então eu vou te punir. Você não me deu ouvidos, Rogério". Mas você não acha que as consequências naturais viriam? Ah, sim, acho também. E por que você precisa punir em cima da consequência? Pra poder corrigir a pessoa. É verdade. Nem sempre a punição é a forma de corrigir, né. Será que talvez você não esteja chamando punição aquilo que, como a Ana já disse, é simplesmente a consequência dos seus atos? São escolhas, Ana. São A gente sempre escolhas. tem que A gente sempre tá num mundo de escolhas. Eu escolho fazer isso ou aquilo mas a questão é que as pessoas também não estão preparadas para a consequência dessas escolhas. Exatamente. É isso. Muitas vezes as escolhas não são feitas de forma consciente. E aí que tá o problema. Então a pessoa escolhe no impulso, sem pensar na consequência que aquilo pode trazer, e aí quando a consequência vem, é mais fácil a gente pensar que é um castigo, que é uma punição, é mais confortável até. Aí eu jogo a culpa para o outro, né. "Ah não, olha, o outro, não fui eu". É assim, não é? Bem isso. É por isso que eu gosto muito, de trocar a culpa por responsabilização. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Inclusive, isso mudou muito no meu maternar, porque no início, sim, a culpa, como, né, a culpa materna, como muito se falada, eu me senti extremamente culpada de muitas coisas. E a partir do momento que eu entendi que eu não deveria me culpar, mas me responsabilizar, mudou muita coisa. Porque você passa a fazer escolhas conscientes. Ana, ia te fazer até uma pergunta. Você já ouviu falar aquela frase assim: "O problema é seu"? Com certeza. E o que que você acha, Rogério, positivo ou negativo? O problema ser seu? Ai, eu vou para o negativo. Acho que é negativo. Isso significa que você quer que o outro resolva o seu problema. É isso mesmo, Rogério? Quer que eu resolva os seus problemas, Rogério? Olha, se você quiser resolver todos os meus problemas, eu vou aceitar. Eu tenho até um boleto aqui pra você. Eu tô com um baita problema, vou Mas passar pra você. mas você sabe que tudo na vida tem um preço. Você quer que a sua vida esteja sob o controle de outra pessoa? Ah, não, né. Eu acho que a gente tem que ter o cara, a gente tem que ter o autocontrole, não autocontrole. Eu vou falar assim, a vida é uma só, a gente precisa viver bem essa vida, dentro das suas escolhas, errando, acertando, não agindo, achando que alguém é responsável pelas minhas escolhas. Eu tô achando que você não quer que eu pague as suas contas. Agora sim, né, agora mudei. Mas ó, eu passo o boleto, não tem problema não. Mas é bem isso, né, meninas? Mas isso tem tudo a ver com o que a Ana comentou aqui, né, Ah, com com a certeza. questão da autorresponsabilidade. Mas, gente, são poucas pessoas que têm essa autorresponsabilidade, convenhamos, são pouquíssimas, né, que têm essa consciência de ter essa autorresponsabilidade. Eu acho que são poucos, né. Em algum momento a gente não vai se fazer de vítima? Com Na vida, certeza. ó, vamos lá, em algum momento a gente fala assim: "Ai, eu não vou acordar para ir para academia.
Ah, amanhã também não vou. E fica. Por que não a pessoa assumir a rédea da sua vida, né, a vela do seu barquinho, como dizem aí, né? Em algum momento a gente também não vai se fazer de vítima, meninas? E aí? Uau, hein? Eu acredito que sim, É, não porque é? a perfeição não Não nos tem, cabe. gente, não adianta. Você fala Então, assim: "Ah, eu sou legal, autorresponsabilidade", mas vai ter um momento que você vai Tá, eu passar a bola, vou né? puxar aqui então a questão, vou pegar o sentimento da tristeza, positivo ou negativo? Negativo, super negativo. Quando o ser humano nasce, ele nasce com a capacidade de sentir 4 sentimentos. Quais? Ah, não. Vamos ver, 4, quais são? Fala. já nasce com eles. Quais são? A raiva, a alegria, o medo e a tristeza. A criança já nasce com essa capacidade, claro que ela vai afinando no decorrer da vida. E muitas vezes as pessoas acham que a tristeza é um sentimento negativo. Sim. Na minha E não é? opinião, eu eu admiro a tristeza. É o Ah, melhor dos sentimentos. fala. É Ah, sério, é sério? sério. Me fala agora, me convença ou quem estiver assistindo, por que a tristeza é um dos melhores sentimentos? Porque ela é o sentimento da reflexão. Para que a tristeza não venha a ser um problema na sua vida, você precisa fazer algumas perguntas. Primeiro, você precisa conseguir nomear, né, Ana? Você acha exato. que as crianças têm dificuldade para nomear os seus sentimentos? Com certeza, até os adultos têm. Pois é, né? Sou adulto, tem, imagina uma criança. Primeira coisa, você tem que identificar o que você está sentindo. Ah, ok, estou sentindo tristeza. Depois disso, eu vou perguntar, mas por que eu estou me sentindo assim? E aí é que vem a pergunta-chave, que vai fazer com que você se levante da cadeira de vítima e você vá cuidar realmente daquilo que é necessário cuidar. O que eu preciso fazer para não me sentir mais dessa forma? Então, a tristeza ela é o único sentimento que faz com que você saia da letra A e você chegue no Z. Pegando nessa linha sua aí, será que é por isso que as pessoas evitam tanto de ter esse sentimento de tristeza? Não quer se frustrar, tá em medo, não sei. Ou acha se eu estiver sentindo tristeza, eu sou fraco, né? O que que você acha, Ana? E aí, Ana? Eu sou da seguinte forma, eu acho, só achismo, tá? Que profissionais E são tá tudo bem, vocês. nós podemos achar também. Você É, pode ter a sua opinião. gente, eu acho o seguinte, muita gente evita realmente sentir esse sentimento de tristeza, porque é na tristeza que você enxerga suas fraquezas, né? Será que nós não estamos falando novamente do curativo nas nossas feridas emocionais? Você precisa estar disponível para você poder realmente se autoconhecer, porque isso Ah, dói. mas ó, mas eu não quero. É difícil, hein? Voltar lá no fundinho, ó, cavucar e sentir aquela. Nossa, não acredito, eu fiquei triste, tô assim porque eu fiquei triste dessa situação lá atrás. Rogério, essa é a diferença entre homens e crianças, homens e Uau! meninos. Porque muitas vezes, eu estava outro dia conversando com a Ana e ela estava comentando comigo algo bem interessante, que os adultos se comportam como crianças e eles querem que as crianças se comportem como adultos, é isso, Ana? Exato, exatamente. Hoje em dia, né, a gente vê os adultos se comportando, fazendo birra, reclamando, culpando o outro. Isso, socialmente, é tido como atitude de criança. E esses mesmos adultos querem que as crianças se comportem como? Se comportem bem, falem bem, não reclamem, não chorem, não deem trabalho. Então, os adultos estão querendo que as crianças se comportem como adultos, e eles estão se comportando como crianças. A conta não fecha. Eu não vou dizer que o adulto que não quer olhar para si mesmo é infantil, mas com certeza falta maturidade. Tá. E maturidade? A gente conquista só com a idade? Ah, eu Você tem que tenho estar disponível. 60, 70, 80 anos, agora tenho maturidade. Olha, vivi aqui, ou não. Ou Eu um posso fazer rapaz, uma pergunta indiscreta para vocês dois? Pode. Quantos pode. anos vocês têm? 31. Eu tenho que falar minha idade, Ah, sério, não acredito, velho. 48. 48.
Ana, Agora você eu vou te perguntar. hã. Calma aí, vou te fazer a pergunta, vai ficar por isso mesmo. Qual que é a tua idade? Eu tenho 56. Não, É mentira, né? não. Nossa, gente. Sério? 56? E eu sou pobre, tá, então não adianta ficar me agradando. Caramba, meu. Desce, mas segue lá, segue o seu raciocínio aí. Ok. Agora que você já descobriu a nossa idade. Você tem sonhos pra sua vida, Ana? Tenho, com certeza. E você, tem sonhos, Rogério? Cara, eu tenho vários sonhos, tenho sim, graças a Deus, tenho. Ok. Então, não importa quantos anos você tenha. Eu tenho 56 anos, eu tenho muitos sonhos. Enquanto você está vivo, você precisa ter sonhos, você precisa ter meta, você precisa ter objetivos. Por que que eu estou comentando isso? Porque nós estamos em construção. Enquanto você está vivo, há tempo, há oportunidade. Algumas pessoas desistiram de viver e acham que não dá mais tempo de pedir perdão, de restaurar algum relacionamento. Você está aqui, claro que dá tempo. Só que tem que ter a decisão. É. Mas quando a pessoa. Aí eu vou provocar vocês. Quando a pessoa tá no estado assim de. Sabe aquela. Você fala, eu perdi a minha identidade. Ou tá com uma depressão bem profunda, bem complicada. Para ela chegar nesse grau aí de entendimento que você trouxe, não é simples, né? Não é do dia para noite, né? Assim, a gente sabe que não é um processo simples, né? Dependendo. É que cada ser humano, ele vai reagir de uma forma diferente, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com a Eu profissão viajei da Ana. aqui. Não, não, eu acho que é importante, mas isso tem tudo a ver com a profissão da Ana Luísa. Porque a Ana Luísa trata das relações pais-filhos. Aí eu pergunto para você, Ana, como que os pais podem fortalecer a identidade dos seus filhos para que eles se formem e que eles deem conta, eles não caiam chorando diante do primeiro bullying que acontecer na escola? O que que os pais podem fazer? Ana, calma, segura, que eu vou ter que anotar isso, gente. Como assim? Você manda uma pergunta dessa? É a cereja do bolo. Eu preciso anotar, mas responde aí, Ana. Vamos lá. É através da conexão afetiva. Sem dúvida, o vínculo que existe entre pais e filhos é o que vai fortalecer essa criança. Então, uma vez que essa criança é tratada com respeito, que ela ouve frases que a estimulem, que as fortaleça. Então, ouvir você consegue, eu acredito em você, eu confio em você. Tudo bem, não deu certo dessa vez, a gente está junto, eu não vou te deixar. Isso vai fortalecendo, porque a criança sabe que errar é humano, ela vai tropeçar, mas ela sabe que ela tem com quem contar. Então, deixa eu te perguntar, Ana, você está querendo me dizer que a criança tem que ter a tranquilidade e a paz de saber que na casa dela ela pode errar? É isso? Exatamente. A criança dentro de casa, especialmente, ela tem que saber que ela pode errar e que há espaço para consertar esse erro. Ela não vai ser punida por ter errado. Mas é o seguinte, nem toda casa ela vai encontrar isso, hein? E aí, como faz? Aí eu vou achar onde? Na internet? É difícil. Assim, eu super concordo. Eu acho que quando a criança ela precisa realmente sentir confiança nas pessoas que Hum. estão ali, né? Que fazem parte da sua família. Às vezes nem necessariamente o pai e a mãe, às vezes até um irmão, né? Ela se sente tão acolhida pelo irmão, pelo tio, pelo avô, né? Eu acho que. E aí volta, Ana, eu acho que daquilo que você trouxe que eu achei muito legal. As redes de apoio, né? Que as pessoas precisam achar. E às vezes é achar com um profissional, às vezes é achar com uma pessoa um pouco mais experiente, de colocar pra fora aquilo que tá sentindo. Nossa, eu bati. Vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma vez, gente, eu perdi o controle. Sabe quando você. Não vou falar surtar, mas eu perdi o controle. O meu filho, eu sou pai de gêmeos, Davi e Miguel, 10 anos. Eu não lembro qual que é a idade que tava, mas não sei se era o Davi, acho que foi o Davi. Eu falei para desligar a televisão, era para baixar a televisão, enfim, eu tava com as minhas angústias internas, essa é a verdade. E falei, nada, e nada, e nada, e nada. Eu fui lá e peguei o controle da televisão com um ato de raiva e waft, quebrei o controle. Falei, caramba, meu. Depois acabou ali, eu tive que comprar outro controle, lógico, né? Mas eu penso assim, ainda bem que eu quebrei o controle.
talvez seria eu queria dar um estabefe no meu filho. Eu acho que eu estava, naquele momento, com um copo tão cheio, tanta coisa, que eu acho que os pais passam por isso também, Uhum. e que às vezes daqueles 5 minutos e fecha, sabe? Dá um vulto assim, paga tudo e age num impulso total. E infelizmente isso ficam marcas para a vida aí da criança, Sim. né. Então, o que eu queria trazer para vocês é assim, que a criança achar essa conexão é fantástico. Eu acho que às vezes é difícil, igual você trouxe também, Ana, que achei tem adultos querendo ser crianças e crianças querendo ser adultos, que elas não querem ser adultos, né. Somos nós que queremos que as crianças sejam adultas, né. Acho que é isso, né. Gente, eu filosofia aqui com vocês. Foi fundo. Maravilhoso. Foi mesmo, eu viajei aqui, falei: "Gente, a galera que tá nos vendo aqui, eu viajei", mas é bem isso, né. Exatamente. E assim, eu achei super importante você trazer esse exemplo, porque isso acontece. Eu também, eventualmente, explodo com a minha filha. O problema é quando isso acontece rotineiramente. É quando a Tá. criança sabe que ela vive num lar instável. Então ela sabe que ela vai encontrar grito, xingo. Esse é o problema. E aí, trazendo exatamente esse exemplo, né, que você comentou com a gente, uma opção que, na verdade, é a melhor, do meu ponto de vista, é a gente se reconectar com a criança. Então, assim, é válido. Você passou por aquele momento, tá tudo bem. Depois, quando você consegue se acalmar, se autorregular, você, sei lá, toma um banho, toma um chá, se acalma, de repente já estava muito à noite, dorme, no outro dia você vai estar mais calmo. O que que você pode fazer? Chegar no teu filho e falar assim: "Filho, sabe aquilo que o papai fez ontem? É minha responsabilidade. Eu estava cansado. Eu sou responsável pelos meus atos. Você não tem culpa disso. Me desculpa. Eu vou tentar ser melhor da próxima vez." Porque a criança aprende, inclusive, que ela pode reparar os danos que ela vier a causar. Porque Boa. a gente não vai criar filhos que não causem danos nunca. Isso é impossível. A gente é humano. Então, reparar as relações, reduzir os danos causados, é aí que tá a chave. Cara, você trouxe uma coisa e aconteceu comigo de verdade, ó, teve um episódio e que depois eu fiz a reparação. Falei: "Vem cá, filho, olha, o papai falou daquele jeito com você, não tem nada a ver com você, errei com você, papai tá com um problema, assim, que preciso resolver e que infelizmente eu descontei em você, tá bom? Então me desculpa e segue o baile". E eu fico pensando que quando você faz essa reparação com o seu filho, deve respirar muito aliviado. Caraca, meu, eu não sou o problema da casa, então? É, Porque muitos de nós levamos. Quantos, quantos de nós já adultos, né? O pai e mãe separam e a gente pensa assim: nossa, foi por minha culpa. Uhum. Fica se sentindo responsável. Então, olha o peso que nós colocamos, né, nas costas dessa criança, desse adolescente. E assim, né, Fabi, também é reparar o dano dizendo exatamente assim: "A responsabilidade é minha, eu estava assim, você não tem culpa." Porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas tentando reparar o dano falando: "Mas também você não queria desligar a televisão, mas também você não colaborou." Ou seja, você está culpando novamente a criança. Então esse tipo de reparação não repara nada, né. Então, e isso que a Ana fala, ela é muito sério, porque nós precisamos aprender a pedir perdão. Então, por exemplo, eu viro para você e falo assim: "Ah, me perdoe qualquer coisa." é. Isso é pedir perdão? Não, queridos, o perdão, ele só é válido, ele só é real quando você menciona exatamente qual é a situação. "Olha, Rogério, você me perdoe, porque eu realmente derrubei a sua xícara de propósito e eu quebrei, mas por favor, me perdoe." E eu faço também a reparação financeira. Quando você pede perdão, é como se você estivesse desmanchando uma montanha que existe entre você e o outro, para poder facilitar que ele te perdoe. E você precisa respeitar o tempo dele, porque é um perdão, gente, não é sentimento. Perdão é decisão, é um processo. Perfeito. Caramba, e eu vou te falar uma coisa, viu, Fabi, perdão, olha, não é sentimento, é um processo, mas é um processo complicado, hein, não é todo mundo que consegue chegar, literalmente, e perdoar.
E perdão, não sei se eu tô falando besteira, não é você perdoar e querer ficar amiguinho da pessoa não, né. Perdoar, ó, cara, segue teu rumo, te perdoei e tal, mas eu Que não você preciso acha, perdoar. Ana? Ó, eu Vou não levar preciso. de você acha que é possível, Ana, você, por exemplo, perdoar um abusador? Eu acredito que sim, Fabi. Eu acredito que sim. Mas perdoar não significa conviver. Uhum. Ah, então você respondeu já o que eu ia mandar aqui. Mas é difícil perdoar nesse sentido aí, meu, que vocês trouxeram, hein. Se você eu Caramba, vou é te dar verdade, hein, meu, é eu difícil vou te dar perdoar. um exemplo do que é não perdoar. E vou pegar esse caso pesado mesmo, de alguém que abusou aí da sua criança, do seu adolescente. Quando você não libera perdão, é como se você ficasse acorrentado com essa pessoa dentro de um quarto. É isso que você quer? Você quer ficar junto com aquela pessoa o resto da sua vida? Não, eu quero mais que ela fique presa num quarto acorrentada. Isso é Mas perdão também, não. mas se você não libera o perdão, você estará lá também. Entendi. Então, quando você perdoa, você se liberta de um sentimento que traz muitos malefícios, eh, sobre a sua saúde, não apenas a sua saúde mental ou emocional, mas física, porque o perdão, ele é um sentimento que ele pode ser explicado, inclusive, dentro da anatomia e da fisiologia. Até porque tem doenças que vão acontecendo aí no nosso organismo decorrente disso, né, dessas emoções, desses sentimentos que a gente Muitos. não coloca pra fora, fica guardando, e vai, e não aguenta mais aquela situação em casa, e não fala nada, e fica guardando, 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 guardando. Beleza, aí chega uma hora que o corpo também sinaliza, né, não é isso? Eh, Dentro do cérebro tem o lobo chamado ínsula. A ínsula, ela está responsável por conseguir administrar, justamente essa situação de perdão. Então, se eu piso no seu pé e você me perdoa imediatamente, é como se ela pegasse aquele papel, rasgasse e jogasse no lixo. Se você não me perdoou por eu ter pisado no seu pé, o que ela vai fazer? Ela vai precisar fazer exatamente isso que você disse. Bom, agora eu estou aqui com essa papelada, é um lixo tóxico, mas eu preciso guardar, porque ele ainda não liberou. Então vai ficar guardado lá na ínsula. E esse lixo ele vai acabar bagunçando o trabalho da ínsula, porque a ínsula tem várias outras funções, como, por exemplo, a sua capacidade de foco, a sua impulsividade, Hum. como a questão da sua autoimagem. Todos os sinais e sintomas de depressão, ansiedade são regulados também na ínsula, a questão da sua sensação de dor. Então, muitas vezes a pessoa sofre, por exemplo, com fibromialgia, porque ela não liberou perdão. Ela sofre muitas vezes com depressão, ansiedade, todos os sinais e sintomas, porque não liberou perdão. Ela tem ideação suicida e ela atenta contra a própria vida porque não liberou perdão, porque a impulsividade também ela é regulada pela ínsula. Olha como é sério. Tem certeza? Você vai querer ficar acorrentado com essa pessoa lá no seu quarto? Não vale a pena. Mas perdão é decisão, é processo. Leva um tempo. Você se tornar consciente, você ir trabalhando. Eu Precisa recomendo. de apoio. Quem pode apoiar? Você, maravilhosa. Psicólogos, psiquiatras. Depende do caso, né, Fabi? Depende do caso. Você sabe que às vezes eu dou uma risada assim, eu fico um pouco sem graça, porque algumas pessoas, às vezes, elas querem grudar no profissional. E isso não é bom, isso não é legal. Ela precisa fazer a parte dela. Ela não pode simplesmente ir até um consultório só para reclamar. Com certeza. Por isso que eu sinalizei a palavra apoio. Apoio. Ela precisa de uma Sim, ajuda. Tipo, segura na minha mão, porque sozinho eu não vou dar conta. é É, mas vai isso. chegar uma hora que a pessoa tem que largar a mão, né. Sim, Aí sem fala assim: dúvida. "Ó", senão fica aquela dependência emocional, né. Muleta. É, "Não, olha, eu vim aqui, caramba, mas já trouxe aqui, já resolvemos". E na verdade, isso é tão sério que você está falando, é dependência mesmo. Igualzinho você fica dependente de uma medicação, você também pode ficar dependente do profissional. É isso mesmo, né, É isso mesmo. dependência emocional, gente. Tem muitas relações aí familiares que acontece essa dependência emocional. A gente pega aí, infelizmente, o que tá acontecendo, né, a violência contra a mulher, né. Eu não sei se isso é dependência emocional, se tem porque tá surreal, né, gente, o que tá acontecendo, infelizmente.
com as mulheres no mundo, no Brasil, dos homens não simplesmente não aceitar que acabou a relação. Cara, acabou, não dá mais. E a pessoa tá ali insistindo, e aí eu imagino, às vezes tem muitos essas relações geralmente têm filhos envolvidos ali também, presenciando uma relação que já está falida, e que a grande maioria dos homens não aceitam. Também poderia ser uma dependência aí, sei lá, emocional, né, não justificando, né. Que vocês acham? Pode Eu pode queria não, pode comentar que depois eu queria só retomar um assunto anterior, mas pode comentar isso, Fabi. ok. Sempre volta para a questão da educação. É, Eu vou né. dar para você como exemplo o meu neto, Qual o nome do seu neto? Dylan Luca. Dylan, a Não, vovó mandando calma um aí, beijinho para você. repete o nome do neto aí, qual que é Dylan Luca. quantos anos? Hoje ele vai fazer 6 anos agora em abril. 6 Mas aninhos, quando que ele tinha legal. 4 anos, um dia eu cheguei em casa e eu fiz um experimento com ele. A mãe dele estava perto, aí eu virei para a mãe dele e falei assim: "Você fez errado". Não, eu virei pro Dylan primeiro. "Dylan, você fez errado. A vovó ficou brava, vai bater em você". Sabe o que que ele fez? Ele se encolheu. "A vovó ficou brava? Ela vai bater em mim?". Aí eu mudei o foco, virei para a mãe dele. "Quer saber? Eu vou bater na sua mãe". Esse menino pulou da cadeira, estufou o peito e ele falou bem forte: "Bata em mim! Na minha mãe não! Bata em mim!". Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos educar os nossos filhos, os nossos homens, com aquilo que o Pai, o Senhor, Deus colocou dentro deles. E Deus colocou dentro do homem, é, é inerente dele o proteger, o cuidar. Os nossos adolescentes estão consumindo muito conteúdo violento, consomem pornografia, consomem material da linha Red Pill, e aí eles vão olhando para as mulheres como sendo inimigas, com ódio. E nós Objetos. exato. Então, nós precisamos é a educação. A educação, a questão da fé, elas são a base para nós termos uma sociedade saudável. A educação transforma um ser humano? Ah, eu creio. Isso aí. Que você queria retomar, Eu queria retomar. que ficou ali, assim: "Não, isso aqui eu preciso falar, não pode passar batido, eu preciso voltar nesse assunto"? Exato. Você comentou a respeito da criação dos anos 80, né, e isso ficou aqui, ó, martelando na minha cabeça. Porque recentemente eu comprei um livro que é pra avó contar a história, né. Então eu já tô com a minha avó, vai fazer 90 anos esse ano, então eu sento com ela e ela vai me contando a história dela e eu vou escrevendo. Qual o nome da vovó? Virgilina. Olha só, que legal. E aí ela estava me contando que, bom, eles são em 15 filhos, e aí nesse livro pergunta sobre a infância, né, e aí, assim, desde muito criança ela ia pra roça, uma vida muito sofrida. E aí nesse livro tem algumas perguntas do tipo: "Você e sua família conversavam sobre sentimentos?". E ela sempre responde: "Não". Aí depois: "Ah, você tinha momentos com a sua família?". "Não". E eu percebo que aquilo incomoda ela de certa forma, porque as outras perguntas, né, ela desenvolve, ela conta histórias e aquilo fica ali. E aí, ela veio a ser a mãe da minha mãe, né, Uhum. e eu sei da infância que minha mãe teve, que foi muito punitiva, autoritária, e eu fico pensando o que que minha avó recebeu na infância dela para passar para minha mãe. E minha mãe estava ali nos anos 70, 80, e eu percebo que, assim, a minha avó foi uma criança que sobreviveu. A minha mãe foi uma criança que sobreviveu. Eu fui uma criança que sobrevivi. Eu não quero que minha filha sobreviva. Eu quero que ela viva plenamente tudo que ela puder viver de melhor da infância e da vida dela. Então também é uma decisão. Então essa história de: "Ah, eu apanhei e sobrevivi", comigo não cola. De fato, você sobreviveu, mas você quer o mesmo para o seu filho? Você quer que ele sobreviva? É, não dá, né, tem que quebrar o elo ali, não dá pra seguir, né. Infelizmente tem muita gente que vai mantendo, né, vai do avô, pai, do filho, assim vai, né. Mas ter essa Uhum. consciência de falar: "Não, chega, aqui não", né. Inclusive esse é um exercício que eu faço com alguns pacientes, né, que é o genograma, que é colocar no papel, não simplesmente a árvore genealógica.
mas você coloca ali também o histórico de traumas. Gente, isso é tão esclarecedor que isso faz de fato com que você tenha o desejo de quebrar o ciclo. Porque quando você vai olhando para os pais, para os avós, os bisavós, você vai vendo os traumas, as situações se repetindo. Trauma transgeracional. Sim. Isso não precisa continuar, precisa. Exatamente, é uma decisão. Não é fácil. Parece que eu tô aqui falando, ai, não é fácil. É muito difícil, é dolorido, passamos por todas essas feridas que a gente comentou, mas é uma decisão diária. Diária. Legal. Meninas, estamos chegando ao final do podcast, mas tem um negócio aqui que eu sempre faço, né? Com os nossos convidados. O Conexão Combicast tem um telefone que é um telefone mágico, é um telefone do futuro, é um telefone do passado. É um telefone que faz a gente recordar, voltar e ter a oportunidade de mandar um recado para você do passado, ou se você também quiser, mandar um recado para você do futuro. E é esse telefone aqui. Eu não sei se vocês já tiveram um telefone desse aqui, mas temos esse telefone, que eu acredito que é dos anos 80, dos anos 90. E esse telefone, ele tem um poder de você digitar o ano que você quer, passado, do futuro, e você mandar um recado ou para você ou para alguém. E aí, quem quer fazer essa experiência? Ah, eu vou deixar a Ana começar. A Ana começar. Caramba, Ana, ela já essa passou para responsabilidade. você, Ana. Ana, primeira pergunta. Você gostaria de mandar um recado para alguém ou para você? No futuro ou no passado ou os dois? Uau. Eu queria falar comigo mesma no Tá, futuro. no futuro. Então vamos imaginar que você vai mandar um recado para você daqui 10 anos. Então você vai discar nesse telefone 2036, você vai tirar ele do gancho, você aguarda um pouquinho, que ele, né, é um analógico ainda, gente. Então demora um pouquinho para tocar, para depois você mandar um recado para você. Pode puxar do gancho. Disca aí 2036. Espera um pouquinho. Tá chamando? Tá Tá? chamando. Então pode falar. Oi, Ana. Eu sou a Ana 10 anos depois. E eu queria te falar que você fez um ótimo trabalho. A sua escolha diária fez toda a diferença. Agora a sua filha está com 13 anos, ela é uma adolescente e ela fala com você sobre tudo abertamente. Então valeu a pena cada ferida curada por ela. Caramba, coloca no Nossa, que lindo. coloca no Amei. Muito bom. e 10 anos. Quer dizer que a filhota tem 3 3 anos? anos. Você não falou o Linda. nome dela. Você quer falar o nome dela? Sim, ela chama Liz. Liz? Ai, que Que lindo. lindo. Lindo, né? Olha, imagine daqui 10 anos, você vai acessar, filha, vem cá, vamos acessar aqui o canal aqui, o Conexão Combicast, vamos ter uma mensagem que eu preciso ouvir e você precisa estar junto aqui. Que legal, que bom. E você, quer voltar, mandar um recado para você, para alguém no passado, no futuro, ou os dois? Eu mandaria um recado para minha criança interior, pra minha menina mesmo, para mim mesma. Vamos lá, isso nós estamos falando em que ano? Nossa Senhora. 1979. Mil no... 1979, o ano que eu Isso. nasci. É? 1979. Eu tinha 10 anos Você tinha 10 anos. nessa época. Então você vai mandar um recado para você, quando você tinha 10 anos, discando aí, tira do gancho, 1979, isso, calma, respira aqui. Não é tão simples assim, né, gente? Para falar com você daqui 10 anos, Tá chamando. tá? Ainda Então, não atendeu. não? Tá brincando? Vamos lá, pode mandar um Ok. recado para você. Você é bonita, você é inteligente. Você é capaz. Você é forte. Você é criativa. Você vai chegar em lugares que você nunca imaginou.
A sua mãe e seu pai te amam. Eles só não sabem dizer em palavras, porque eles tiveram uma vida muito, muito difícil. Não desista, acredita em você, porque você tem muitas coisas ainda para alcançar. Eu tô aqui na frente, tô te esperando. Vai dar tudo certo. Tchau. A gente se encontra. Coloca no gancho. Aí. Nossa, ó. Do seu lado direito tem uma caixinha. Vê se você consegue pegar aqui em cima, ó. Esse Não, aqui? não, não. Olha lá. Tem uma. Isso! Ai, gente, desculpa. Não Borrou tudo. precisa pedir desculpa. Você sabe que esse quadro aqui do Conexão Combicast, ele é justamente isso. Para a gente ter a oportunidade de mandar aquele recado para a gente no passado ou no futuro. Porque às vezes a gente não tem a oportunidade de falar, colocar, de falar com aquela criança de 10 anos, que tá tudo bem, que é a estrutura familiar que é daquela forma, de saber reparar isso na fase adulta, né? De resgatar isso e reparar na fase adulta. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência Muito legal. do nosso telefone mágico. Ele é mágico porque ele mexe com os sentimentos. Ele é mágico porque realmente faz a gente voltar naquele momento. Ele é mágico porque dá a oportunidade de a gente mandar um recado para gente no futuro, porque a gente também precisa pensar um pouquinho no futuro. Mas também ele é mágico porque a gente está vivendo um presente. E o presente é o hoje, é o agora. Então, essa experiência que eu tenho com vocês aqui é única. E que vocês também guardem isso no coração de vocês, de ter participado do podcast, de ter vivido essa experiência. Eu sempre falo assim, gente, quando eu estou no podcast, eu estou 100% presente. Eu não pego no celular, eu não olho para ninguém, eu olho para quem realmente estou conversando. E hoje em dia, para a gente ter essa conexão de estar 100% presente, é muito raro, muito raro. Então, ter essa oportunidade de essa uma hora e quase mais de uma hora conversando, é muito raro num mundo que está muito veloz. Um mundo que cada vez é para ontem. Um mundo que não tem a paciência de realmente ouvir a pessoa, de realmente enxergar a pessoa, de sentir o que a pessoa está ali. Que esse podcast possa aí tocar, eu tenho certeza que vai tocar muitas pessoas, muitas histórias. E obrigado pela oportunidade de poder conhecer um pouco de vocês como profissionais, de conhecer vocês como mãe, como avó, de conhecer vocês que vieram aqui no Conexão Combicast ajudar os pais, as mães, as famílias que realmente estão pedindo socorro. Então, muito obrigado por essa oportunidade de poder ouvir vocês aqui no Conexão Combicast, viu? Eu agradeço a oportunidade. E assim, é uma causa que nós estamos engajadas, estamos nos esforçando. eh, nos acompanhe lá no Instagram, Ah, para que a calma gente aí. possa conseguir se fortalecer uns aos outros. Muito bem. Antes de encerrar, você acha que acaba assim no telefone? Não, não é bem por aí, não. Ai, minha maquiagem foi até embora. Não é assim, não. Gente, é o seguinte, imagine, nós somos, no mundo inteiro, 8 bilhões de pessoas, no mundo inteiro. E você tem a oportunidade, vocês, cada um no seu momento, de mandar um recado para 8 bilhões de pessoas. E esse recado vai ser transmitido, vai estar no Japão, vai estar traduzido. Vai estar nos Estados Unidos, vai estar traduzido. Vai estar no outdoor, vai estar nos rádios, vai estar no podcast, em todo lugar. Que mensagem você gostaria, Fabi? Em um minutinho, o senhor falou assim, Fabi, preciso da sua ajuda, Fabi. Eu preciso que você mande um recado para ajudar essa humanidade aí, esses 8 bilhões de pessoas.
Que recado você gostaria de passar com 1 minutinho nessa câmera aqui? Você precisa fazer parte do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Nós podemos ajudar e fazer a diferença. Pode ser que você não tenha filhos, mas você tem sobrinhos, você tem netos, você tem alunos, você tem vizinhos. Alguma criança passa por você. Vamos nos unir no Instagram com pessoas que têm o mesmo desejo, a mesma força para poder potencializar os canais que vieram para poder fazer a diferença na vida das nossas crianças. Anota aí, ó, underline Fabiana Lourenque. Me procura, me segue lá no Instagram e vamos juntos fazer a diferença. Muito bem! Caramba! Tá bom, o senhor falou assim: "Que bom, Fabi, que bom que você mudou seu recado". Aninha, é o seguinte, 8 bilhões de pessoas é muita gente que precisa ouvir o teu recado, que precisa da sua ajuda. Você tem 1 minuto nessa câmera aí, fica à vontade. Nós estamos educando o tempo todo, de forma intencional ou não. E é por isso que a gente precisa escolher a forma de educar. A educação transforma, a educação salva. A gente precisa passar a educar nossos filhos e nossas crianças de maneira respeitosa e amorosa. Muito bem, que bom, obrigado. Agora é o seguinte, como que faz para encontrar vocês nas redes sociais? Como que eu faço para achar vocês nas redes sociais? Vamos lá. Seu Instagram, Underline underline, Fabiana ah, Lourenque. Lourenque. Muito bem. Da Aninha, como que é? Meu Instagram é analu, Davi, com demudo no final, .ep. Muito bem, repita. analudavi.ep. Muito bem, tá aí o Instagram delas. Curtiram de gravar o podcast aqui? Muito. Bom, fala a verdade, gente. Não vem essa, nem você de conversar com aquele cara, aquele podcast louco dele dentro da Ai, Kombi. Ana, eu adorei. Foi incrível! Foi muito legal. Muito Foi legal. maravilhoso a gente passar esse tempo aqui juntos, né? Poder falar de algo que é tão importante pra gente, né, Fabi? Que é a nossa causa, a nossa missão. Sim. Vocês não têm noção de como eu tenho vergonha de estar aqui nesse lugar. Como não é confortável. Mas nós tomamos uma decisão, né, Ana? E nós estamos juntando forças para poder trabalhar. E nós agradecemos, Rogério, pela oportunidade, o ambiente maravilhoso. Muito obrigada. Muito acolhedor, muito obrigada. Que isso, eu que agradeço. Gente, espero que esse conteúdo e essa mensagem tocou você, ou se você conhece alguém que está precisando ouvir essa mensagem, por favor, compartilha. Compartilha pelo WhatsApp, compartilha pelos grupos da família, manda aquela mensagem para aquela pessoa: olha, eu estou compartilhando com você um podcast porque você precisa assistir, você precisa dessa mensagem que vai te ajudar. Então, não só compartilha não, viu? Escreve lá e manda o porquê está mandando essa... Porque hoje em dia as pessoas compartilham tanto vídeo, mas compartilha e fala: olha, lembrei de você, assista, tá bom? Gente, ó, lembrando que nós temos o nosso diário de bordo. O que que é o diário de bordo? O diário de bordo são reflexões dos podcasts gravados dentro da Kombi. Todos os dias uma nova mensagem tem no Spotify. São mensagens provocativas, mensagens que também vão te ajudar aí no seu dia a dia, que eu acabo pegando aqui nas nossas conversas do podcast. Então, para você que não gosta de assistir, mas quer ouvir, por favor, lá no Spotify também você pode ouvir o nosso diário de bordo. Meninas, muito obrigado. Que oportunidade que tive aqui de conhecer vocês e que vocês cresçam cada vez mais nesse projeto, nessa bandeira que é ajudar as famílias que estão realmente precisando de muita ajuda, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, Rogério. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.